Então tá, pessoal, tô aqui mais um vídeo para explicar mais uma parte aqui sobre a prova do SEDUP, os conteúdos 2 e 3 que diz lá no edital, tá? Sobre álgebra primeiro, expressões algébricas, operações, simplificações, equações do primeiro grau e segundo grau e as definições sobre isso. Tá, resumindo mais ou menos, o que seria? Expressões algébricas são aquelas expressões que possuem números e letras, por isso que é dito algébrica. Tá? Por exemplo, 2x mais 5y mais 3z. Tá? Repara que tem número e letra. Tá? Cada vez que tem um sinalzinho de mais ou de menos, separa um termo de outro. Tá? Então aqui a gente tem três termos, o 2x, o 5y e o 3z. Tá? Cada termo sempre tem a parte literal, que é a letra, e parte numérica, que é o número. Tá? Isso é mais assim nomenclatura, tá? Não é uma coisa tão importante, mas é só para saber mesmo. Tá? Aqui 5x ao quadrado menos 7. É importante saber que o x ao quadrado aqui faz com que seja de segundo grau, porque ele está ao quadrado, tem um 2 em cima. É esse númerozinho em cima que define o grau, tá? Do polinômio, do binômio, da expressão algébrica. 5x ao quadrado menos 7 tem dois termos, o 5x ao quadrado e o menos 7. Sendo que o menos 7 não tem parte literal, porque não tem letra nele, ele é só parte numérica. Tá? Basicamente é isso sobre expressão algébrica. Assim, escrever uma expressão algébrica é importante às vezes saber e tal, como montar. Mas aqui pelo edital pelo menos não fala sobre isso. Fala sobre as operações e simplificações das expressões algébricas. Então, o que seria? Operações é mais, menos, vezes e dividir, né? Eu coloquei principalmente aqui mais, menos e vezes, tá? Porque o que é importante nessa situação é saber que quando é mais e menos, tá? Para somar tem que ser termo semelhante. E para multiplicar ou dividir daí não precisa ser. O que era termo semelhante? É aquele que tem a mesma letra e o mesmo númerozinho em cima, né? Então aqui tem uma continha aqui, um exemplo. 5x mais 4y menos 2x menos 3y. Tá? É uma continha aqui cheia de x e y. Só porque eu só posso somar quem é x com quem é x. Quem é y com quem é y. Tá? Então 5x menos 2x deu 3x. E 4y menos 3y, daí 4 menos 3 dá 1. 1 geralmente a gente não coloca. Daí fica assim, 3x mais y. Daí eu escrevi aqui, né, quem são os semelhantes, 5x e o 2x, o 4y e o 3y. Tá? E isso é o resultado final. Tu não pode juntar, tu não pode fazer mais nada com isso, porque um é x e o outro é y, tá? Já é a forma simplificada que a gente fala. Aqui tem outro exemplo, maiorzinho, 4xy mais 2x ao quadrado menos 3x mais 5x ao quadrado mais 10yx. Lembrando, o 4xy e o 10yx, a ordem da letra está diferente, mas é as mesmas letras, tá? Então tu pode somar ou diminuir. Então por isso que dá 14xy. O 2x ao quadrado eu não posso juntar com um 3x, porque esse é ao quadrado e esse não é. Então não pode juntar quando um é ao quadrado e o outro não é. Eu posso juntar com outro que também é ao quadrado. Então 2 mais 5, 7. 7x ao quadrado. E o menos 3x daí não tem com quem fazer conta, ele fica assim. Então ficou um trinômio que a gente fala porque tem três termos. E deu. E é isso mesmo. Aqui a C daí é multiplicação. Tá? Na multiplicação, tem um pontinho aqui, não dá pra ver, mas tem. Tá ali. Na multiplicação, daí não importa se as letras são iguais, se são diferentes, tá? Não importa nada disso. O que importa é que se as letras forem igual, o expoente dela aumenta. Tá? Então, tipo aqui, 5x vezes 4x. Eu multiplico 5 pelo 4, que dá 20.
E esse x com esse x eu meio que junto eles, e daí fica x ao quadrado, fica x na 2. Tá? Eu somo os expoentes. Aqui, eu botei outro aqui embaixo, maiorzinho. Tá? 4x vezes 3x vezes 5x ao cubo. Vou aumentar esse ao cubo aqui para ver mais fácil. Isso, ó, ficou grandinho agora. O que aconteceu? Os números da frente eu multipliquei eles. 4 vezes 3 vezes 5, que dá 60. E os x eu juntei todos. Esse x com esse x com esse x ao cubo aqui, tá? Esse daqui não tem nada, é como se fosse 1. Esse daqui também não é como se fosse 1. Então eu somei os expoentes. Deu 1 mais 1 mais 3, que deu 5. Então os números da frente eu multipliquei, deu 60. E os x aqui eu somei os expoentes deles e deu 5. Então 60x na 5. Tá? Lembrando que isso é porque é vezes, tá? Então tem uma grande diferença entre somar esses termos algébricos e multiplicar termos algébricos. Se as três letras são diferentes, tá? Não tem muito o que fazer, tu só junta elas. Tu não vai somar o expoente de uma com o da outra, não, tá? Vai continuar um x, um y e um z ali, só x, y, z. E os números da frente, daí sim, a gente multiplica. 4 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Tá? Então, quando se trata de multiplicação, a gente separa bem o que é número e o que é letra, tá? Então, mais ou menos é isso. Quando é para somar e diminuir, não. Mas quando é vezes, sim. Embola bastante isso, tá? É bem fácil de confundir. Tu tem que fazer várias vezes para ficar bem craque nisso. Mas não é uma coisa que cobrem muito, porque isso daqui é um negócio mais... assim, da matemática pura, assim, um negócio que não faz muito sentido aplicar em exercícios da realidade. Tu não diz assim, Joãozinho comprou 4x e Mariazinha comprou 2y e sei lá, e o José comprou 3z, então são mesmo. Não dá pra inventar muitos exercícios com essas letras, tá? Só se tu forçar um pouco a barra. Lembrando, tem os casos que é quando tem parênteses. Tá? Daí, um parênteses multiplicando o outro, a gente chama de produto notável, normalmente, né? Enfim, a gente faz o chuveirinho. O x vezes o 2x, o x vezes o 3, o 1 vezes 2x, o 1 vezes 3. Não tá ali falando nada sobre produto notável. Mas é bom lembrar disso, tá? Às vezes fazer chuveirinho, às vezes é necessário em algumas situações. Tá? Daí faz o chuveirinho ali, eu não desenhei aqui. Se fosse no quadro eu desenhava, mas aqui não deu. Beleza? Tá? Sobre expressões algébricas, o mais importante é isso. É de saber a diferença entre somar e multiplicar. Termos algébricos. Equação de primeiro e segundo grau. Daí sim, daí é uma parte importante. É um dos principais conteúdos de ensino fundamental. Assim, equação de primeiro grau e segundo grau. Porque usa muito no ensino médio. Tá? A equação de primeiro grau é aquela que aprende lá no sétimo ano. Assim, é calcular valor de x. Tá? Por definição é ax mais b. Tá? É o x sem nada em cima aqui, ó. Tá? Era aquele... É quando vocês começaram a usar letra no lugar de número e virou um terror do negócio. Ok? Então essas são as mais simples. No começo, nossa, era super complicado. Depois começou a ficar mais de boa, porque vocês foram se acostumando. Ainda tem gente que erra nessa história de trocar de lado e esquece de trocar sinal. Ou às vezes aqui por último é para dividir, daí leva sinal junto, troca sinal. Tem gente que se confunde de tudo quanto é jeito. Ok? Mas lembrando, ó, 5x mais 20 e 3x mais 42. Passa o 20 para o outro lado, passa o 3x para esse lado. O 3x era positivo, virou negativo. O 20 era positivo, virou negativo. Todo mundo vira negativo? Não. Tu inverte a operação, né? O cara era mais, por isso que ele virou menos. Se ele fosse menos, ele virava mais, né? Se ele tivesse dividindo, ele passava multiplicando. Se ele tivesse multiplicando, passava dividindo. É mais ou menos isso.
Depois tu organizou, né? Ficou x para um lado, números para outros, tu soma, diminui no caso aqui, porque é menos, né? Se fosse mais, tu somar, mas como é menos, diminui. 5x menos 3x, 2x. 42 menos 20, 22. Por último, sempre divide. 22 dividido por 2, que dá 11. E daí tu encontra o teu valor de x igual a 11, ó, ponto. Isso é a equação de primeiro grau, ok? Eu coloquei aqui os detalhezinhos do que se faz passo a passo, tá? Isso é quando a gente está ensinando, vocês já sabem. Vocês estão revisando, é diferente, né? Nunca é demais fazer exercício desse daqui, tá? Vai chegar uma hora que tu vai estar enjoado, é claro. Mas é sempre bom fazer vários exercícios de equação de primeiro grau. Aqui eu coloquei um com parênteses. Daí a gente aplica a propriedade distributiva, que se fala. Pega o 4 aqui e faz chuveirinho. Tá? Distributivo e chuveirinho é a mesma coisa, tá? Distributivo é o nome formal, chuveirinho é o nome da escola. É o nome que a gente usa na sala. 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes menos 5, menos 20. Porque é negativo, né? Daí dá negativo. E 4 vezes 5, 20. Do outro lado, 11x mais 10, continua. Daí eu passo 11x para cá, fica menos 11x. O menos 20 passa para lá, vira mais 20, ó, como eu disse. Eu inverti a operação, eu inverti o sinal. 11x, 8x menos 11x, fica devendo 3x. 10 mais 20, 30. Por último, tem que dividir, mas leva o sinal junto, tá? O menos 3 passa junto, então fica 30 dividido por menos 3. Como sinais são diferentes, dá menos 10. Ok? Sempre importante isso, leva o sinal junto aqui na hora de dividir. Que daí faz joguinho de sinal aqui na hora de dividir, dá tudo certo. Essa é do segundo grau. Essa é do segundo grau por quê? Porque tá ao quadrado aqui, ó. Daí sim, é um conteúdo de nono ano, tá? Só aprende no nono ano. Raramente alguém vai ensinar isso no oitavo ano. Talvez de agora em diante é pra gente ensinar, mas... Enfim, normalmente não é pra ensinar no oitavo, é só no nono. Eu acredito que como teve essas coisas tudo esse ano, então... Muitos alunos não conseguiram pegar direito esse conteúdo, vai ser revisado ano que vem, então bem provável que não seja cobrado isso em provas. Mas, né, vai que seja, é bom garantir, né? Então, não custa nada testar, tentar as mais básicas, que são tipo essa daqui, x ao quadrado mais 5x mais 6. Primeiro de tudo é identificar os coeficientes, pelo menos, isso é fácil, é obrigação de todo mundo saber isso. Que na frente do x ao quadrado é o a, na frente do x é o b e lá sozinho é o 6, no caso é o c. Eu tinha que ter colocado aqui igual a zero. Sempre tem que ter o igual para ser uma equação. Agora tá certo. Depois que tu identificou os coeficientes, tem que calcular o delta, que daí tu usa essa fórmula aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Não se estressem em contar fórmulas, tá? Não precisa anotar na mão ou fazer uma cola assim, sei lá, anotar no joelho e tentar ver. Não adianta. Não precisa, porque sempre é colocado em provas. Em prova de vestibular, inclusive, em prova de Enem, inclusive, eles colocam as fórmulas de Bhaskara. Geralmente eles colocam só essa fórmula aqui de baixo e no lugar aqui onde eu escrevi delta, eles colocam a fórmula do delta. Tá? Então eles usam geralmente só uma fórmula só, mas é a mesma coisa. Tá? Só questão de ocupar menos espaço mesmo. Tá? Daí a gente calcula o delta, b ao quadrado, que é 5, 5 ao quadrado, 25, vezes, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Então descobre que o nosso delta é 1. E depois calcula o x uma linha e x duas linhas. Repara, como é de segundo grau, tem sempre duas respostas. X uma linha e x duas linhas. Lá na outra, não. Lá era de primeiro grau, então só tinha uma resposta. Daí usa essa fórmula toda aqui, menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Substitui, tá? Não esquece do jogo de sinal, coisa errada. Raiz de 1 é 1. Menos 5 mais 1 dá menos 4 dividido por 2, menos 2. Menos 5 menos 1 dá menos 6 dividido por 2 dá menos 3. E essa é a solução. Então, a solução sempre tem duas respostas. Ok? Então tá. Isso é basicamente o que tem sobre álgebra ali. Equação
de primeiro grau e equação de segundo grau. Tá? Equação de primeiro grau é bem provável que caia alguma coisa, porque é bem importante. Tá? Sobre a unidade 3 ali, sobre o terceiro tópico de conteúdos, fala sobre geometria, unidade de medida, comprimento, área, perímetro, volume, ângulos, áreas e perímetro das figuras planas. Principal, área e perímetro de figuras planas, né? Perímetro é o contorno da figura, tá? Normalmente a gente soma as medidas dos lados da figura. A não ser quando é circunferência, né? Porque ela é redonda, daí não tem lado. Daí se não tem lado, tem que usar alguma fórmula. Daí existe uma fórmula lá que a gente usa o π, que dá certo. Tá? Mas normalmente nas outras figuras a gente soma todos os lados. Por exemplo aqui. Calcule o perímetro de um retângulo que tem 120 centímetros de largura e 50 de comprimento. Ou seja, é tipo isso aqui, ó. 120 de largura e 50 de comprimento. Ah, professor, tá errado. Aqui é a largura e lá é o comprimento. Ah, tanto faz, tá, gente? É só inverter. Isso daqui tá deitado, bota ele de pé e pronto. Isso não existe isso, tá? Sempre quando o exercício não dá o desenho, tenta desenhar, tá? Geralmente dá o desenho, mas se ele não dá, tu tenta desenhar para tu ter uma ideia melhor de como é o desenho. Lembrar que retângulos tem sempre 4 lados. Então a gente tem que somar os 4 lados, tá? Não é para somar só 120 e os 50. Se fosse só 120 e 50 ia dar 170. E vai ser de alternativas, perguntas, né? Então tu vai somar 120, 50, 170. E vai ter lá na letra A 170, pode ter certeza. Tá? Daí, geralmente quando dá a letra A e é muito fácil assim, desconfia, tá? Tá errado. Desconfia mesmo. Daí, então tem que somar os dois lados, esse 50 com aquele 50, que dá 100. 120 de baixo com 120 de cima dá 240. 240 mais 100, 340 centímetros de perímetro. Tá? É o perímetro dessa figura. Simples assim? É, simples assim mesmo. Tá? Claro, normalmente eles não cobram só perímetro, eles inventam alguma coisa. Ah, é cercar um terreno, sei lá, é um atleta dando voltas no terreno, é uma formiga que não tinha o que fazer e fica dando voltas. Sei lá, eles inventam alguma coisa, mas basicamente é isso. Isso é perímetro. Quantos metros de arame são necessários para cercar um terreno que tem formato como indicado abaixo? É tipo isso, ó. Daí pega um terreno, tipo, lá num lugar lá, sei lá porque tinha um rio aqui passando, e daí tiveram que fazer um terreno desse jeito, ó. Tá? Quantos metros de arame serão necessários? Tu vai somar todos os lados. Importante saber que muitas vezes algum desses lados não vai ser dado. E daí é onde a gente vai utilizar normalmente o teorema de Pitágoras para encontrar, principalmente quando se fala aqui, ó, tem um triângulo aqui, ó. Daí geralmente não dá essa medida 50 aqui, daí a gente é obrigado a calcular. Daí eu explico no outro vídeo como calcular isso. Um vídeo só de teorema de Pitágoras. Ok? Então nesse caso aqui é só somar todo mundo, eu nem somei, porque eu acredito que vocês sabem somar, né? Mas eu não sei quanto é que dá isso. 100, 200, 310 eu acho que é. Isso. Então é 310 metros de arame para fazer aquele terreno ali. Agora aqui outro. Quanto mede cada lado de uma praça quadrada que tem 200 metros de perímetro? Eu botei os números fáceis, né? Óbvio que não se bota assim número fácil. Mas saiba que pelo fato de ser quadrada, então ela tem todos os lados tem a mesma medida e tem 4 lados. Então a gente divide 200 por 4 que dá 50 metros cada lado. Tá? Óbvio que eu estou botando exercícios simples e fáceis justamente para vocês terem uma noção, tá? Mas caso queiram procurar exercício mais difícil, fiquem à vontade. Áreas de figuras planas. Tá? A área daí é o preenchimento, é o espaço dentro. Tá? Então, perímetro é ao redor, área é dentro. Ok? É tipo assim, tu vai colocar piso no chão. O piso, tu tem que colocar piso em tudo. Então, é área. Agora, se tu quer colocar rodapé, rodapé é só ao redor. É perímetro. Tá? Então, existem essas duas diferenças. Tá? Para cada tipo de figura, geralmente a gente tem uma fórmula para calcular a área. Mas, normalmente, as figuras a gente consegue dividir elas, separar elas em retângulos ou triângulos. Tá? Eu não sou muito de usar as fórmulas
das figuras, tal, de trapézio, de triângulo equilátero, de paralelogramo, losango, essas coisas tudo não uso não. A gente tudo divide em triângulo e retângulo. Isso eu já fiz com a maioria das turmas que eu dei aula. Calcule a área dos terrenos que tem o seguinte formato. Daí aqui é um monte de terreno, tá? Que forma esse negócio aqui. Tá? Como é que a gente calcularia? A gente separa aqui, repara que tem dois desenhos. Eu até botei um risquinho aqui para facilitar. Para vocês verem que dá para calcular essa parte aqui e essa outra parte aqui. Lembrando que não é o único tipo, né? Dava para ter cortado aqui desse lado, daí ficava um deitado bem grande e um quadradinho aqui, um espacinho aqui bem pequenininho. Tá, mas eu fiz desse jeito. Daí a área 1 aqui, região 1, vai ser 12 de base, porque aqui embaixo também mede 12, né? Se lá em cima mede 12, aqui embaixo também mede 12. Por 20. Ok? E 12 vezes 20 dá 240. Já a outra aqui, ó, era 50, mas eu diminuí 12, por isso ficou só 38, tá? 38 por 12. 38 vezes 12 deu 456. Tá? Então a área total disso tem que somar os dois. 240 mais 456, que deu 496 metros quadrados. Metros quadrados, tá? Significa o quê? Que cabe 696 quadrados de 1 metro cada um. De 1 por 1. Bastante. Daí quando se trata de triângulo, a gente precisa da altura e do comprimento da base, porque a gente faz base vezes altura dividido por 2, né? Tá, então tipo aqui, tu precisa dessa base e dessa altura. Ah, professor, se tiver torto, daí tu procura um lugar que seja bem no meio para ficar reto, tá? Porque tem que ser, a altura tem que ser bem assim, bem retinha. Isso daqui não é altura, tá? Isso daqui é chamado de hipotenusa até, por sinal. No caso aqui, então 30 vezes 28, porque é base vezes altura, dá 840. Dividido por 2, 420. Beleza. 420 metros quadrados. E é só isso mesmo. Aqui, ó. Isso daqui é chamado de trapézio, mas e tem uma fórmula para calcular a área dele. Mas eu prefiro dividir em dois espaços, um retângulo e um triângulo. O retângulo é de 40 por 70. Então eu faço 70 vezes 40, que dá 2.800. Já esse triângulo aqui, ó, ele tem 40 de altura e a base aqui não é 100, tá? 100 é tudo. Porque até aqui mede 70, ó, esse espaço. Então esse cantinho aqui mede só 30. Então é 30 vezes 40, que dá 1.200. Como é triângulo, tem que dividir por 2, que daí dá o meu 600. E por fim, a área total vai ser a soma das duas, 2.800 mais 600, que dá 3.400. Certo? Não esquecendo que existe então as circunferências. Circunferências, basicamente a gente aplica fórmulas, tá? Então, quando é perímetro, é 2πr. E quando é área, é πr ao quadrado. Lembrando que as fórmulas sempre são dadas. Tá? Então, calcule a área e o perímetro de uma circunferência de raio 10. Perímetro vai ser 2 vezes o raio, vezes π. 2 vezes 10, no caso, 20. 20π. O π, tá, é 3,14. Mas se o exercício não fala que é 3,14, geralmente tu não precisa multiplicar por 3,14, tá? O que acontece? O que o pessoal se engana? O exercício pede a área e a pessoa calcula o perímetro. O exercício pede perímetro e a pessoa calcula a área. É só isso que geralmente as pessoas se enganam, tá? Então, tem que saber identificar qual é a fórmula de cada um. Se for dado o perímetro, o π, daí tu tem que multiplicar mesmo por 3,14 e tal. Continha com vírgula ali. Sempre bom dar uma treinadinha sobre isso. Outra coisa que o pessoal erra também é sobre diâmetro, porque o pessoal não lembra que o diâmetro é o tamanho todo, tá? Enquanto que raio é só metade, ok? Então, sempre quando dá o diâmetro, tu se liga, não, diâmetro não, diâmetro é tudo, eu só tenho que usar a metade, no caso só o 15. Então, tipo, a área dessa circunferência aqui, que tem diâmetro 30, eu só uso 15. 15 ao quadrado, 225. Π. Sempre o π sempre acompanha. Por último, essa história de volume. Volume também não é uma coisa que se trabalha muito assim no ensino fundamental, né?
Eu não trabalho, mas os outros professores trabalham, né? E é basicamente a capacidade de um recipiente, de um sólido. O quanto que cabe nele, tá? Um dos mais utilizados é o paralelepípedo, que é como se fosse uma caixa, uma piscina assim retangular, ok? Então esse é um dos mais importantes. Também tem o cubo, que é o mesmo paralelepípedo, só porque com todas as medidas iguais. E geralmente também se usa bastante o cilindro ou o prisma reto. O prisma reto é esse daqui, é o paralelepípedo. Mas tem o cilindro que daí a base é uma circunferência, que é tipo um copo, ok? O volume de uma caixa, assim, de um paralelepípedo, é multiplicar as três dimensões: base, comprimento e altura. Tá? 4 vezes 3. Por que eu botei 3, né? Se é 2. É 2 vezes 1,5. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1,5 vai dar 12. 12 metros cúbicos. Ok? Lembrando que é metro cúbico porque cabem cubos aqui dentro, tá? Então é elevado ao cubo aqui o metro. Isso não vai fazer diferença porque vocês não vão ter que escrever, tudo de alternativa mesmo. Se for outros recipientes, tipo cilindro, primeiro calcula a área da base e depois multiplica pela altura. Só isso mesmo. Mas, né? Vamos com fé que essas coisas não caem. Sempre a ideia é cobrar os exercícios mais simples. Daí depois tem os exercícios aqui na listinha. Tá? Os exercícios, alguns mais complicados, outros mais simples. Só para treinamento mesmo. Certo? É isso então.